Olá pessoal, tudo bem? Começando um novo projeto aqui de vida, projeto do Mundo dos Vinhos, para trazer um pouquinho da minha história, trazer um pouquinho do mundo do vinho para vocês. Seguindo aí então um assunto bem importante que estou apaixonado por anos nesse mundo do vinho e eu quero trazer e compartilhar com vocês nesse momento aqui desse novo projeto. Então quero que você nos acompanhe, siga a gente aí curta a gente aí nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube para que você possa acompanhar todos esses assuntos, siga a gente no Instagram também para ter informações aí que a gente vai estar sempre passando aqui. Esse encontro semanal que a gente vai fazer aqui nesse podcast, nesse assunto maravilhoso que é o Néctar dos Deuses, né? Todo encontro também a gente vai trazer convidados, trazer pessoas que possam compartilhar desse assunto, que possa trazer informações diferentes, novas, para trazer novidades sobre o mundo do vinho. E aqui a gente vai contar os segredos do mundo dos vinhos. A gente vai contar, então ninguém vai ficar sem saber os segredos. Então a gente vai contar todos os segredos nesses encontros aqui. E hoje, nada melhor do que trazer aqui uma pessoa especial para o mundo do vinho, pois eu estou há 22 anos nesse mercado do mundo do vinho e essa pessoa que eu trouxe para cá e por ser o meu primeiro encontro aqui, nosso primeiro momento com o mundo do vinho, trazer o Fernando que a gente já se conheceu há muitos anos atrás no Rio de Janeiro, onde começou toda essa história. Depois eu vou contar detalhes sobre isso, e o Fernando traz esse conhecimento desde esse tempo junto lá, e trabalhamos juntos e tivemos negócios juntos, fomos sócios. E então histórias que se batem nesse mundo do vinho. Já abrimos muitos vinhos juntos. Então o Fernando é o meu primeiro convidado aqui, que vai nos abrilhantar aí com o seu conhecimento, abrilhantar com a sua história também, que tem muito ligada ao mundo do vinho. E nada de deixar de lado também a presença da Ana. A Ana, que uma fomentadora incrível para a minha vida nesse ponto, porque entusiasta de vamos fazer, e isso é bacana porque a gente precisa de motivação nessa vida. O vinho nos motiva para viver, mas pessoas que estão do nosso lado, que faz a gente acreditar mais e querer que o mundo fique melhor. Então a Ana é uma pessoa especial nesse ponto. Então a Ana também está aqui fazendo parte desse momento inicial, e eu espero que a Ana esteja mais vezes, porque a Ana é especial demais para nos direcionar, nos orientar e fazer esse trabalho bem bacana aqui. Valdir, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui nesse projeto inicial, né? Fazer parte dele. E assim, gente, eu falei aqui, eu vou ser a pessoa leiga do mundo dos vinhos, tá? Porque eu tô aqui para aprender. Eu falei, eu quero aprender tudo sobre esse mundo. Maravilha. Detalhes pequenos, né? Eu estava conversando aqui antes, o Fernando, um detalhe aqui que faz. Então, um vinho é feito de detalhes. Mas eu vou começar um pouquinho a falar da minha história, depois eu vou dar espaço para o Fernando falar sobre isso. Quando isso tudo começou, então, 2022 estamos, mas há 22 anos atrás, eu sou aqui do Oeste Catarinense e fui morar no Rio de Janeiro. Fui fazer faculdade lá, fui estudar e aí por necessidade de trabalho busquei um restaurante para trabalhar. E aí me apresentaram o vinho, mas de uma forma muito distante, não entendia muito como era esse processo. E aí fui fazer a Associação Brasileira do Sommelier, uma escola importante no Brasil. Hoje ela tem várias unidades espalhadas pelo Brasil, mas lá tinha no Rio de Janeiro uma unidade e nós fomos lá. E o Fernando foi um colega de sala também, colega de sala. E aí aprendemos os primeiros passos do mundo do vinho. Apesar de quando em infância eu já tinha, junto com a minha família, ter pisado as uvas, né? Então foi um momento que eu nunca pensava no futuro trabalhar com vinho, estudar e falar sobre esse assunto. E aí então lá na minha infância fazer vinho de maneira muito mais rudimentar, mas depois com o passar do tempo então essa condição de aprender de maneira mais profissional, técnica e de poder então servir o cliente no restaurante. Quando então buscou essa ideia de formação, então a gente se formou, fez o curso de sommelier. Então eu e o Fernando somos sommelier, que é um especialista voltado para o mundo do vinho, do serviço do vinho, do atender o cliente,
do processo de harmonização e essa vida que a gente está há bastante tempo nesse ponto aí. E aí fiquei um longo período trabalhando na churrascaria, que era o lugar onde eu trabalhava, fiz a faculdade paralela, mas o mundo do vinho nunca mais saiu da minha vida. Então eu fui trabalhar depois numa importadora de vinhos, distribuidora também, uma vinícola brasileira, trabalhei um tempo lá no Rio de Janeiro, e em 2008 voltei a Chapecó. Voltei aqui, comecei a ministrar aula aqui em Chapecó, no Senac, aqui, fiquei até 2013 e nesse período então a gente ensina, mas a gente aprende muito mais. A gente estar na frente dos alunos é um grande aprendizado. E essa troca de informações foi me agregando cada vez mais e facilitando o entendimento das pessoas. Vários cursos presenciais, então de muitos anos essa história do mundo vinho. 2008 também foi um projeto interessante da procura de 2 alunos em fazer uma loja, criar uma loja em Chapecó. Porque quando nós chegamos em Chapecó não tinha abridor de vinho, né? O abridor de vinho é coisa simples pra gente, mas não tinha esse abridor. Quem me emprestou o primeiro curso foi o Fernando que trouxe e aí me emprestou. E tem uma história aí com o abridor, né? O abridor, ele fez parte. O Fernando trouxe o abridor muito... capengo, né? Bem velhinho, né? Velhinho. Surrado de tanto usar. Esse aqui já tá bem tortinho, ó. Bem velhinho. Coitado, tá bem surrado, mas aqueles estavam bem pior. Eles eram... Esse molejo quase não existia. Ele era mole, assim, de tanto uso. Então era interessante porque não tinha que... Aí, se não fosse o Fernando, eu não ia ter condições nem de ministrar aula. Eu tinha que optar por abridores mais simples, né? E esse aqui é perfeito. E aí, nesse ponto, então, criamos uma loja de vinho aqui em Chapecó. Foi a busca de 2 alunos, a Assemblage Wine Store naquele momento. E em 2008 eu fiz uma consultoria, foram 6 meses de trabalho. Na minha saída, os proprietários, mas você tem como continuar? Eu falei, não, eu tenho outros projetos, vou seguir a vida por outro caminho. E aí, mas então indique alguém. Chamei o Fernando. E o Fernando assumiu a Assemblage 6 meses depois da abertura. E a coisa passou, a vida foi andando, a Assemblage mudou de lugar, mudou de endereço. Em 2017, eu fui convidado pelo Fernando para ser sócio da Assemblage. Né? Então, os proprietários saíram, que estavam, e aí o Fernando compramos a Assemblage do pessoal, dos 2 sócios, e aí, com isso, remodelamos a Assemblage. E ela virou Assemblage Wine Bistro. E aí, transformação gigante. Depois vamos falar bastante sobre isso, porque assim, o mundo do vinho sem essa gastronomia, ele anda meio lento. Quando você posiciona gastronomia e vinho juntos, é o espetáculo, é a união perfeita, é o casamento perfeito. E com isso, 2017, então fiquei 2 anos na Assemblage, depois eu acabei me desligando, seguindo um novo projeto, e o Fernando continua lá até hoje. Então a Assemblage é um sucesso absoluto, incrível. E eu, paralelo a esse mundo, sempre ministrando cursos, palestras, eventos de negócios, abertura de empreendimentos imobiliários, por exemplo, fazendo abertura, fazendo mini cursos de 1 hora, 2 horas, e aí depois esse mundo do vinho abrindo caminhos, abrindo portas para negócios, para outros tipos de negócios. Então, o vinho é fascinante por esse ponto, que ele não só envolve o momento da gastronomia e o vinho, mas sim, ele envolve a vida das pessoas. E nesse estágio, então, no ano passado, eu criei a Gran Tanino, né? Uma empresa de uma loja online, onde o foco era ensinar sobre vinhos, voltado de novo para a parte de ensinamento, orientação, trazer rótulos diferentes, rótulos que não se tinha na cidade, para poder atender esse público aqui de forma diferente. Então, se tem no supermercado, tem em outras lojas, eu busco opções novas para dar condição ao cliente entender um mundo novo. Então, foi fascinante essa história no mundo do vinho. E hoje estamos aqui com uma nova história, um novo projeto, buscando o mundo online também. Para quê? Por que essa ideia? O buscar de forma presencial, ele é fascinante. Continuamente tenho cursos, todo mês abro uma nova turma de alunos, porque precisa essa busca por conhecimento. Porém, é pouco, eu preciso mais. Eu gostaria de mostrar mais para as pessoas o que é esse mundo maravilhoso dos vinhos. E quem é fascinado por vinho vai me entender muito bem sobre isso, porque mostrar para as pessoas
que o vinho não é um bicho de sete cabeças, não é uma dificuldade imensa que se põe antes de conhecer, achando que não é para mim, não consigo, eu não vou ter condições. Todos podem degustar vinho. Mas sendo maior de idade, está tudo certo, pode degustar. E a gente entra numa linha de apreciação, de entender, de apreciar. A gente brinco muito em aulas, né? Eu bebo cerveja, tomo cachaça e aprecio o vinho, né? Essa é a ideia. Apreciar, entender essa bebida maravilhosa. Tanto que aqui a gente está com uma taça aqui, porque a ideia é fazer sempre o uso da taça, que ela vem bem-vinda. Então essa é a minha breve história, depois vamos estar relatando mais detalhes. Queria brindar aqui a chegada do Fernando, então, com um brinde para a gente começar e ele contar um pouco da história dele. Então, Fernando, seja bem-vindo. Obrigado. Sucesso mais aí. Sucesso. A história do vinho, ela, assim como o Valdir, já são 22 anos. É tempo, bastante tempo. Sempre aprendendo, né? A gente não para de aprender com o cliente. Eu, quando fiz o curso lá com o Valdir, lá na ABS, lá no Rio de Janeiro, foi um curso que eu fiz mais voltado para realmente atender o cliente na mesa, fazer o serviço do vinho. Que o vinho chega no restaurante e o cliente tem uma carta, mas tem que ter uma pessoa especializada que ajude ele a harmonizar, escolher o vinho certo, porque vai ficar um jantar, vai ficar um almoço mais prazeroso. Então, esse serviço que a gente faz do sommelier, eu vejo como muito importante. Na época atrás, há 22 anos atrás, eram-se poucas pessoas. Hoje tem bastante, né? Aqui em Chapecó, nós éramos em 2, né? Eu e o Valdir. E hoje já tem mais sommelier, tem mais pessoas especializadas em fazer esse serviço do mundo do vinho. Na churrascaria, é um mundo muito corrido. Muitas vezes, o garçom simplesmente entregava, quero esse vinho aqui, na carta. Dava um código, o código tal, esse vinho. Aí chegava lá, o cliente vai harmonizar? Digo, doutor, tem um vinho que vai ficar melhor, é tão bom quanto, porém vai harmonizar melhor. Mas eu escolhi esse. O senhor prefere, já conhece, vai nesse. Eu sugiro, talvez numa próxima, se o senhor quiser arriscar um produto novo, senão eu vou aceitar hoje. Então daí tu já entrava, já fazia uma amizade com o cliente, que o mundo do vinho começa uma amizade fascinante, é toda a garrafa aberta. É algo diferente, que a gente sente um prazer em fazer esse serviço, o cliente gostando ou não, se ele não gostar, ele logo fala, mas a gente vai conversando com ele, vai entendendo o paladar, ano a ano, garrafa a garrafa. Eu tenho cliente aqui em Chapecó que eu atendi em 2008, que hoje eu faço o serviço de vinho, e entendo o paladar, o dia que ele quer, como é que ele quer o vinho. Então a gente vai entendendo garrafa a garrafa, momento a momento, todos os nossos clientes. Isso é bem importante. E é interessante porque vinho a gente não vende. As pessoas falam, vendedor de vinho, vende vinho. É entendido que vinho a gente ajuda o cliente a comprar. Então a gente não vende, a gente ajuda ele a comprar. A gente facilita o que ele está gostando, o que ele está querendo, qual é a ideia, não só para o momento, para o jantar, para o evento. E acho que isso é bem bem colocado, Fernanda, porque a gente faz com que conhecer o cliente. E o vinho conhecer a intimidade dele, conhecer ao ponto assim, os gostos, o paladar, as sensações que ele sente. Então isso é fascinante. E aí quando acontece uma troca é bacana, porque quando ele começa a entender que você conhece do assunto e ele tem confiança nisso e as coisas vão fluindo para uma troca de conhecimento, uma troca de experiência e ele fica cada vez mais fascinado por isso, ele confia. Então, anos passam e ele, é lá que eu vou pedir porque eu tenho certeza que eu posso mudar com aquela indicação. Né? Então, um laço de confiança? De confiança, com certeza. Fortíssimo. Sommelier e cliente é um laço de confiança. É bem interessante essa tua colocação. Um laço de confiança que a gente tem com o cliente e ele com nós. Mas passou-se o Rio de Janeiro, a gente veio para cá. Quando o Valdir deu o primeiro curso, eu fui no curso também, né? Fiz o curso junto. Primeiro aluno, então. Um dos primeiros alunos, junto com outros. É um mundo, né? A gente gosta de estar ali e a gente nunca deixa de aprender. Tá sentado numa mesa, tomando vinho, conversando com as pessoas, está aprendendo. Então, fiz o primeiro curso. Logo depois veio a assemblagem. Eu ajudei a montar um restaurante na época aqui, uma galeteria. Eles não tinham carta de vinho, então providenciando uma carta de vinho. Os vinhos saíam da assemblagem, ia para lá. A gente fazia esse trabalho. Eu trabalhava no restaurante, o Valdir tinha pouco tempo aberto ali a loja com os sócios. E depois eu fiquei nas duas situações, restaurante e loja. Era uma corrida, mas uma corrida pro bem, né? Como é que era esse detalhe das cartas? Me faz lembrar aí como que eram os restaurantes na época, com relação à carta. Aqui em Chapecó, na nossa época, quando a gente chegou, não tinha carta de vinho. Chegava o cliente, quer tomar um vinho? Tem aqueles vinhos ali. Tu olhava pros vinhos,
mas tudo cheio de pó, os vinhos largados de pé de qualquer jeito. Tem vinhos que tu tem que manter deitado, né? Tem todo um trabalho que a gente vai comentar mais depois. Mas tu via que aquele vinho não tá pronto para você beber. Não tá legal daquela situação. Às vezes muito próximo a algo quente. Aquele vinho devia ferver durante um período, de noite esfriar. Então, altos e baixos, tu olhava, não é possível que vende vinho. Eu realmente não vendia vinho, né? Tu olhava para os restaurantes. Depois a gente começou a fazer um trabalho na loja, de chegar nos restaurantes e tentar oferecer carta de vinho. Não, aqui não vende vinho. Eu digo, realmente, do jeito que está, não vai vender. Mas hoje, bom, quem conhece Chapecó sabe como é que vende, e vende muito vinho nos restaurantes da cidade. Eu já comentei outras vezes dessa condição. Chapecó, em 2008, não tinha no supermercado, era uma gôndola só, mas não tinha exposição, não tinha nada que remetesse a uma ideia de que aqui é um lugar que se consome vinho. Depois dessa ideia, assim, o trabalho que eu fui fazendo foi treinando, preparando o consumidor, orientando como o consumidor a beber, e ele começou a procurar lugares para comprar esse vinho, para poder saber, peraí, você fala e onde eu encontro. Então, as casas, os restaurantes, as lojas começaram a aparecer depois disso. Então, o restaurante só tinha uma na cidade, quando nós chegamos, e que permanece até hoje, só que tinha vinho. Os demais não tinham, não existia, as empresas não tinham taça, não tinha. Eu lembro no Senac nós fomos alugar taça para poder usar as aulas, não tínhamos. Não tinha, a primeira aula foi bem difícil. Em sequência, comprou taças para poder servir as aulas de forma correta, a taça adequada, né? Então, porque tem todos uns detalhes que passavam despercebidos. Então, o vinho, eu lembro de alunos que diziam assim, cancela o caminhão. Eles vinham do Rio Grande do Sul, um caminhão, um truque cheio de garrafão, e vendia-se esse vinho de bom paladar da época, mas era isso que se vinha. E o pessoal aí na Argentina buscava cerveja. E aí hoje mudou totalmente esse cenário. Então o Brasil cresceu em consumo de vinho, Chapecó também, e eu me coloco numa condição bem de orgulho, sim, de fazer parte dessa história da transformação do consumidor aqui em Chapecó, porque são nesses anos de estrada, aí são 14 anos ministrando o curso de Chapecó, então foram mais de 2.000 pessoas fácil aí com relação a essa orientação do mundo vinho. Eu espero que eles todos estejam acompanhando aqui, que é bem bacana. Eles me relatam muito, vamos usar alguns canais para eu poder ouvir você mais do que só uma aula. Então é bacana a gente pensar que tem pessoas que são apaixonadas por esse mundo do vinho também. Então, e hoje, evoluindo daquela questão do tempo lá, o Fernando trabalhou numa galeteria que criou uma nova carta. As pessoas não entendiam muito o que era uma carta. E de repente é aquela ideia de mostrar que existe um caminho diferente de apresentar um produto excepcional, que era o vinho. Com tanta variedade que existia, hoje tem muito mais, mas não se apresentava de uma forma correta, adequada. Então, nosso conhecimento, nossa formação que nos deu, a própria ABS, a Associação Brasileira de Sommelier, nos preparou para fazer esse tipo de trabalho. Então, acho que fomos unindo forças aí para poder fazer isso juntos aí, né, Fernando? Que legal. E mudando uma cultura de uma cidade, né? Como vocês falaram. Exato. Que bacana. Porque uma coisa eu vejo assim, já aconteceu várias vezes de eu ir num restaurante, daí eles oferecem, tem essa carta de vinhos, só que falta essa explicação. Falta explicação. Porque tu olha, né? Eu que sou leiga, gente, tipo assim, tu olha lá, tu pensa, mas pra mim parece que é tudo igual, né? Então justo. A gente fica às vezes sem saber que decisão tomar, qual vinho vou optar. Isso é importante, porque quando chegar num restaurante e você não ter uma carta, não tem um profissional especializado para cuidar do assunto, e pode até ter pratos específicos que harmonizam muito bem com o vinho. Porém, se você não tem esse cuidado, esse carinho, as pessoas acabam não confiando no lugar, não confiando nisso. E vinho e gastronomia, eu falei antes, é o casamento perfeito. Se deve permanecer sempre associado a um outro, porque não tem bebida que harmoniza melhor do que com comida, né? Qual a bebida que harmoniza mais, né? Variedade de prato? É o vinho. Então o vinho tem essa facilidade, diversidade. Aqui a gente tem alguns rótulos que é da Gran Tanino, que a gente traz, né? Tanto espumantes, brancos, tintos, todos trazem uma ideia de harmonizar com algum prato. Então sempre vai ter um vinho que harmoniza com um determinado prato.
Então é esse entendimento. E o Fernando, que tem um domínio muito maior, né, do que eu nessa parte gastronômica, hoje ele não é chefe porque não quer, mas senão ele tá lá, ele é palpiteiro mesmo, ele faz mesmo, sabe fazer, sabe cozinhar, sabe fazer alta gastronomia. Então o diferencial do Fernando é ter esse domínio da alta gastronomia. E esse trabalho a gente começou em 2017 com uma outra pegada, né, com a ideia de trazer um chefe para fazer a montagem do bistrô e dando sequência nesse trabalho. E o Fernando era o cara que estava sempre lá na cozinha, vendo o que está acontecendo, testando, provando. E falaram que você é muito criativo. Eu tenho uma criação meio... mas que tem agradado, agrada. Eu gosto de criar, eu acho que a cozinha, para mim, anda muito junto com o vinho, né? Aquilo que o Valdir falou, gastronomia é vinho. E quando eu vou para a cozinha e preparo um prato, eu na hora já estou pensando no vinho que vai harmonizar. É automático, ou vice-versa, vou tomar um vinho. E que prato que eu vou preparar? Então, quando eu vou para a cozinha, já tenho um pensamento, eu não penso em outra coisa, a não harmonizar aquele prato. E sendo uma sobremesa, um prato mais leve, indiferente do prato, eu já penso na harmonização que ela vai dar. E fica, muitas vezes, perfeita, né? Às vezes pode faltar alguma coisinha e tal, que é normal. Quem vai testar na cozinha sabe como é que é, né? A gente faz uns testes e pode... faltou isso, faltou aquilo, colocou demais, colocou de menos. Então, a cozinha... Tendo vontade, a gente faz uns pratos bem bacanas. Que legal. E legal, Fernando, sempre fez essa ideia da boa apresentação do prato. Às vezes, colocar um prato, uma carne ali, um risoto, mas falta algo. E o Fernando vem lá, dá um pincel com um molho de alguma coisa colorida, né? Alguma coisa, o vermelho, amarelo, aí sei lá, inventa uma cor e aquela cor dá um laço, dá uma harmonia que as pessoas olham, nossa, isso me impressiona. Então os olhos contam muito. Então não é só entender do vinho, é assim, o sommelier que tem esse domínio da gastronomia faz uma união, que faz a coisa acontecer. E quando você apresenta um prato, entrega na mesa, o cliente fica fascinado. E a gente vê quando ele para tudo, antes de comer ele tira foto, porque ele gostou da parte visual, nem provou e já acha o máximo. Então, e o Fernando tem muito esse detalhe, dessa criatividade. Ele é muito criativo, ele é bastante ousado em criar, né? E essas ousadias, tem gente que fica com medo, faz, não faz. O Fernando vai lá e faz e testa aqui, testa ali e acaba dando certo nesse ponto aí. Legal. Como vocês falaram, né? Tudo uma questão de experiência para o cliente, né? Bacana. A gente sempre tenta trazer uma experiência nova, né? Claro, tem prato que está lá no nosso menu desde quando a gente abriu o nosso bistrô. Mas tem uns que a gente vai mudando, vai trocando, deu certo, mas tem coisas novas que tem que entrar e a gente não tem como deixar muitos pratos. Então tem que tirar uns e colocar outro e vai fazendo essa mudança. Mas antes de colocar ele no menu, a gente faz esses testes e apresenta para clientes. Clientes que eu não chamo mais de clientes, são amigos mesmo, né? São amigos nossos, quando se senta à mesa. Igual hoje, vou colocar alguma coisa diferente para vocês jantar. Pode ser? Pode. Então, eu sirvo algo diferente, já testando, pensando no menu. E cliente também, tem muitos que gostam e entendem a gastronomia, né? Eles vão dando os pitacos, a gente vai entendendo, vai fazendo um prato que vai ficar no agrado da grande maioria. E fica umas coisas bem boas. Legal, isso aí é diferenciado, né? Esse mundo do vinho, ele é fascinante quando você pratica ele, você está nesse meio. Porque às vezes as pessoas me questionam, muitas perguntas na minha vida, muitas perguntas porque, professor, como é que é isso, como é que é aquilo, o que combina com isso? Mas quando você vai para a parte prática, assim, para a cozinha, para o vinho e a cozinha, a gastronomia, você começa a testar. E aí você pega o vinho, você prova o vinho, sente a questão aromática dele, a questão do paladar, as características dele, álcool, tanicidade, corpo, a parte mais técnica, e você começa a entender que esse vinho traz características que podem harmonizar com determinados pratos. Então, os meus cursos trazem muito a facilidade e entendimento do vinho. Mas quando você junta num restaurante, num lugar que se consiga fazer essas duas coisas, a gastronomia bem entendida e bem servida com o vinho, então é uma união perfeita. Então a gente fala assim, a harmonização por semelhança, você tem tudo semelhante. Então um prato simples, vinhos mais simples, mais leves, pratos encorpados, vinhos mais encorpados. Então nessa mesma crescente. Então isso é perfeito, isso que faz a coisa funcionar e dar certo, né? Sempre dá certo. Claro, obviamente, na hora, quando o cliente pede uma carne, eu quero uma carne. Mas hoje estou a fim de tomar um vinho branco. Não cabe ao sommelier discutir com ele. Beleza. Vocês têm, nesse momento, se ele quer tomar branco, você só tem
as opções dele dá uma opção de um vinho branco mais encorpado, com passagem por madeira, que também vai harmonizar. Não que vai ficar perfeito, não. Para o cliente vai ficar ótimo, excelente, é isso que ele pediu, né? Vai ficar muito bom. Mas a gente vai tentar harmonizar branco com carne. Dá certo? Dá, com certeza. Vinho tinto com peixe? Dá. O cliente quer, dá certo. A partir do momento que o cliente pediu, eu quero tomar um vinho tinto com peixe branco, tá? Com peixe bem leve, não tem problema nenhum. A gente vai tentar encontrar um tinto que harmonize com aquele peixe que ele pediu. E tem. Aquela regra máxima que tem que ser vinho branco, peixe, vinho tinto, carne, isso não é... Tem suas exceções. Tem suas exceções. Eu até ia falar, porque é até uma questão de curiosidade. Cada um tem um gosto específico, né? Vocês, digamos, tem que respeitar esse gosto do cliente também. Vocês vão orientar. Isso. Até existe no mercado e na internet, você pode achar com facilidade uma tabela de harmonizações, né, de gastronomia e vinho. Existe uma tabela, uma planilha que compara, né, uma tabela de cores, aromas, em potência de prato, potência de vinho, para poder você harmonizar nesse ponto. Isso existe. Mas o que é? Um apanhado geral de informações, e esse apanhado faz com que a gente consiga, nesse ponto, entender parte do assunto. Mas nunca devemos deixar de frisar que a cultura da pessoa, o gosto pessoal é muito particular. E isso que está valendo muito. Então, chegar num restaurante e a pessoa chegar a impor a ideia de que é assim que tem que ser, você acaba forçando uma situação totalmente indesejável às vezes. E fica, não, tinto e carne. Não. Você gosta, te faz bem, fique à vontade. Então essa liberdade, e nos cursos que eu também tenho passado muito sobre gastronomia e vinho, orientando as pessoas através de vídeo, de imagens, e na apostila que eu apresento, a ideia é trazer essa facilidade, uma linguagem mais amigável, mais fácil, para as pessoas terem um entendimento mais claro, simples do mundo do vinho, não perdendo o glamour dele, não perdendo a essência máxima dele, o que é o melhor, pensando sempre... a gente até brinca muito sobre o enochato, a pessoa que se coloca acima do vinho. Quando você se coloca acima do primeiro colocado, você acaba sendo um enochato. Mas quando você coloca o vinho na frente, o vinho como o principal, a estrela do momento, é sucesso perfeito. E você fica abaixo, espera, deixa o vinho acontecer, porque às vezes você abre o vinho, aqui a gente abriu um vinho, no começo ele tem um paladar, quando na evolução dele e nas aulas a gente vai mostrando, olha só o que vai estar acontecendo, ele vai mudando o paladar, porque ele vai oxigenando, ele vai havendo uma troca com o ar, com o oxigênio, faz com que o vinho mude as suas características, e às vezes para melhor, geralmente para melhor, num curto espaço de tempo. Então a gente orienta os alunos que não é algo difícil de entender isso. É simples de entender, desde que se explique de uma maneira mais fácil para que eles possam orientar. Eu já tive a oportunidade em alunos chegarem em sala de aula, vem o casal, estou aqui, esposa falando, estou aqui porque meu marido, ele vai fazer e ele me chamou para fazer junto. Eu vou fazer porque para não dar confusão lá em casa, eu estou aqui. Na segunda, terceira aula, a esposa já está dando nota sobre o vinho, já está analisando o vinho, como eu pego a taça, já está entendendo o processo, porque às vezes a pessoa tem um grande domínio sobre gastronomia, conhece sobre isso, tem lá dentro, a pessoa tem um prazer guardado, e quando o vinho aparece, faz esse prazer sair, vir à tona, e a pessoa, nossa, mas isso é fascinante. Eu tenho um casal recentemente que fez aula comigo, e eles foram fazer uma viagem a Bento Gonçalves. Não, mas vamos para lá, vamos passar a lua de mel. Eles foram passar a lua de mel em Bento Gonçalves, Vale dos Vinhedos, iam para outra cidade e optaram por Bento Gonçalves, porque lá tinha vinho e ele é fascinado por cerveja. Quando chegou lá, ele foi visitar as primeiras vinícolas e tal, primeiro dia, vinícolas. Ele não visitou as cervejarias, ficou só nos vinhos, voltou para cá e fez curso comigo, porque ele disse, não, eu gostei desse negócio, é fascinante demais. Porque começou a juntar entre a facilidade de entender do vinho, a facilidade na gastronomia e fazer com que essas regras que às vezes são impostas deixam as pessoas muito distantes do mundo do vinho. E aí quando você vai por si próprio, define, eu gosto, eu tenho as sensações que me dão prazer, aí a vida
é melhor e a vida é mais prazerosa de se ver. Então, voltando na ideia da tabela, do padrão que se foi criado, existe esse padrão internacional de que carne com vinhos tintos, brancos com frutos do mar, nessa linha, ela quebra quando você deixa a liberdade a pessoa a provar o que gosta. E você prova, não, faz um teste, prova isso aqui. Os queijos é um grande impacto. Todo mundo acha que queijo é com vinho tinto. Não, queijo e tinto casam muito bem. Casam também, mas dê valor aos brancos para ver o volume, é muito mais o percentual, é mais da metade que se harmoniza com vinhos brancos do que com vinhos tintos. Então é a liberdade que se dá para as pessoas. E isso, o trabalho do sommelier. O trabalho do sommelier é isso, é chegar assim, por favor, vamos participar dessa experiência? Olha só, prova esse vinho com esse prato. Prova dessa forma, desse jeito, pega a taça assim, sente primeiro, visualiza, sente o aroma, leva a boca, um pequeno gole. Sente as papilas gustativas, faz o vinho dançar na boca. E quando você engoliu o vinho e você deixar o ar entrar, aí você sente, nossa, o que está acontecendo? É maravilhoso demais. Então isso tudo é o grande fascínio do mundo dos vinhos. E quando você está na gastronomia e você prova um prato e você degusta esse prato, você põe na boca, sentiu, vamos pensar uma carne, por exemplo, que tem a suculência, tem a proteína da carne, e você ficou com aquele residuado de proteína de carne na boca. E aí você vem com o vinho, esse vinho cai na boca, ele abraça tudo que tiver, faz uma limpeza de boca, os taninos, a acidez, o álcool, faz uma harmonia com o que tem e deixa a boca perfeita. Então é esse prazer só quem sente. Então esse é o momento mágico de quando eu estou em aula, prova assim, faz assim, prova. E levo na aula várias brincadeiras interessantes, levar chocolate e vinho, frutas e vinho, goiabada e vinho, queijos e vinhos. Isso é incrível, porque as descobertas são maravilhosas, né? Meu Deus, tá me dando água na boca já. O mundo do vinho é espetacular. Que legal. E o Fernando, por fato da assemblagem ter esse espaço, uma oportunidade, né? Da pessoa provar tudo lá, né? E quando você chega na assemblagem, nós tínhamos muito jantar harmonizado, né, que a gente fazia. Veio a pandemia, a gente teve que... Parou tudo, né? Parou tudo o jantar harmonizado e então não voltamos. Mas ali era uma experiência incrível. Quando se colocava na frente o prato com o vinho certo, na temperatura correta, tudo bonitinho. O cliente, mas eu não gosto muito. Quando ele provava as duas coisas ali, que nem o Valdir explicou, ficava encantado. Nossa, que jantar espetacular. Se eu fosse só comer a comida, ia ser uma comida. Jantei bem, mas com o vinho ficou perfeito. Que maravilha. Era um jantar harmonizado. Todo o prato nós explicava como é que era a chefe, no caso explicava o prato como é que era feito, o Valdir falando do vinho, nós explicando todo momento, todo o jantar. É um jantar maravilhoso que tu fica lá 2 horas encantado a cada prato, a cada vinho que vem. É muito bom. Então, quem tem a oportunidade de ir nesse jantar harmonizado, que sempre acontece, a Assembleia faz, o Valdir tem feito, a gente vá, aproveita e vale a pena. Vale a pena, porque a gente entra com um vinho mais tranquilo, simples assim, de corpo mais leve, e um prato de entrada mais tranquilo. E a gente vai potencializando o sabor desses pratos, né? No próximo prato já dá uma encorpada, daí o primeiro prato, segundo prato principal, e o vinho vai acompanhando nessa mesma potência. Então é uma crescente de aromas e sabores, tanto do vindo do prato quanto do vindo do vinho. E essa harmonia, quando está na frente ali, é maravilhosa, né? Então você tem essa junção, isso é espetacular. E há algumas coisas que nos surpreenderam assim, muito, que eu vejo, nunca se falava aqui, pessoal, vinho de sobremesa. Existe? Como assim? Tem? Claro que tem, vamos provar. Não, mas como é que faz? Não, ele é doce, nossa, é muito doce. Prova a sobremesa e depois o vinho. Quando você pensar em vinho de sobremesa, sempre o vinho tem que ser mais doce do que a sobremesa. Sempre mais doce. Então ele vai matar aquela acidez, aquele doce do doce da sobremesa. Enfim, ele geralmente tem que ser mais doce. E então, quando apresentava, nossa, que especial, isso aqui bacana. Então, que é uma uva diferente, né? Uma uva que é feita, geralmente colheita tardia, ela fica mais tempo no pé, absorve mais a concentração de açúcar, porque a água da uva evapora, então a uva fica mais concentrada.
de aromas, sabores, açúcar, então vai ficar um vinho mais doce e ele harmoniza perfeitamente com uma sobremesa. Um espumante específico, né? Espumante, um moscatel, tá? Inclusive tem aqui, um espumante moscatel, uma técnica de se produzir e harmoniza perfeitamente com uma sobremesa. Às vezes o moscatel pode ser iniciar uma refeição, porque combina com uma salada, com uma entrada, mas fecha uma refeição, porque ele é doce, ele vai harmonizar com um final lá, com sorvete, com bolo. É impressionante. Então, como isso, as pessoas ficam fascinadas. E detalhe, é incrível como as pessoas anulam o mundo externo. Quando estão ali, é uma concentração, assim, quase que não dá para entender o que acontece com as pessoas, mas é um mundo mágico. Quando a gente falava da harmonização, eu explicando para as pessoas, uma plateia aí, degustando pratos, e degustando vinho, e eu orientando, falando, faz assim, tudo de forma guiada, orientada, as pessoas ficam fascinadas. No final do evento, nós trazemos a chefe, a Jéssica, que nos iniciou o trabalho na parte do bistrô. Então preparava uma orientação para as pessoas. O prato esse era assim, 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 explicando para as pessoas como era o prato. Então era uma experiência única. Então quem tiver a oportunidade um dia de participar com a gente ou em qualquer lugar, busque sempre essa ideia da harmonização, do jantar harmonizado, da sequência de pratos, que isso é fascínio fantástico, né? Maravilhoso isso aí. É bom falar, mas é bom degustar. Viu, Valdir? E nos teus cursos você ensina também as pessoas a ter essa experiência na casa, com os amigos. Justo. Como é que é isso? Isso que assim, as pessoas sempre viveram isso fora de casa, no restaurante. Vamos lá, porque lá tem vinho, lá tem a variedade de vinhos, lá tem um prato diferente, um chefe que faz. Ok, então isso fica fascinante provar isso tudo. Mas e em casa? Em casa quem faz? Que comida temos em casa? Com o início da pandemia, potencializou isso, porque as pessoas foram para casa comer, cozinhar. Então os programas de televisão aí trazendo sobre Masterchef e tal, ensinando a cozinhar e tal. Mas e aí o que eu vou harmonizar? Então, quando eles pensaram em harmonização, o vinho é uma das bebidas que harmoniza muito bem. Então, começaram a fazer as brincadeiras, os testes em casa. Então, quando eu oriento as pessoas a provar isso em casa, porque na aula eu não faço a gastronomia, não faço os pratos lá, mas eu oriento sobre como é feito os pratos, né? Pela estrada que a gente tem de cozinha, também a gente sabe como é que é preparado alguns alimentos, como é que é preparado, principalmente na parte de sabor de cada um deles, o que devemos valorizar em cada sabor dos pratos, né? O sabor da carne, o que eu tenho que prestar atenção nisso, nos condimentos, nas especiarias, nos peixes, nos frutos do mar, de certa forma, o que tem que valorizar, o que é gordura hidrogenada, o que ela reage diante de alguns tipos de pratos. Então, eu fui passando essas informações para as pessoas e foi combinando com o que elas tinham necessidades em casa. Então a busca por aumentar o prazer de ter uma boa refeição com a família mudou muito. Por isso que muitos alunos trazem a família. Vêm famílias, porque eles querem todos entender desse negócio, o que é que faz para entender. Às vezes uma só pessoa, ou o casal, e aí vem os amigos e familiares vêm fazer também o curso porque acabam querendo entender mais e melhor sobre essa condição, de como é que fica tão fascinado assim. E isso que o Fernando falou, que a gente fazia isso muito no restaurante, as pessoas fazem em casa. E a gente orienta como fazer e dá certo. E aí eles ficam mais fascinados ainda. Então, isso tem crescido. E a gente tem acompanhado a vida dessas pessoas através da rede social, que eles seguem a gente segue eles, e assim, nessa condição. E eles postam, nós falamos dos grupos do WhatsApp, eles postam, professor, essa harmoniza que tá. Final de semana é sagrado, que tem alguém pedindo, harmoniza esse para mim, professor, que vinho vai. Então, porque eles transferem esse conhecimento adquirido em sala de aula, do que a gente passa, e fazem da vida deles melhor. Então fazem da vida deles mais prazerosa. E isso é que eu tento falar para as pessoas, é buscar dentro de si o que você tem de conhecimento. Eu não vou te ditar as regras da vida do vinho para você. Eu vou fazer com que a sua capacidade pessoal, a sua capacidade tem uma palavra bem bonitinha, organoléptica, é a capacidade dos sentidos de entender do vinho, vir à tona e mostrar o que você pode falar sobre ele, poder provar dele. Então essa capacidade organoléptica, as pessoas podem buscar esse conhecimento em si e viver melhor.
Isso é possível em casa, é possível num restaurante, numa viagem, um enoturismo. Fazer uma viagem enoturística depois de um curso de vinhos é muito melhor que se não tivesse. Chega lá, a pessoa não fala uma série de palavras, técnicas, jargões, você não sabe nem o que perguntar. Quando você faz um curso preparatório, você vai lá, você vai mais preparado, entendendo o que é que tem que ser feito. Então, o envolvimento do vinho reúne muito as famílias. Eu acho que isso, a pandemia levou as pessoas para casa e o vinho foi junto, de braço dado com essas pessoas, com a família. E é muito comum, eu vejo muito assim, as fotos das pessoas postando de estar numa mesa, família reunida e uma taça de vinho do lado, um prazer que se propaga. Né? Se propaga pelo prazer em comer melhor, em beber melhor, entender isso, apreciar, sentir essa condição. E eu vejo passando de pai para filho, né? Quando eu comecei a dar aula em 2008, todos mais velhos do que eu. Hoje eu tenho alunos aí de 21, 22 anos que assim, estão começando na vida, de certa forma, estão já querendo entender o que é esse negócio, o que é essa bebida, e existe um questionamento diferenciado de uma pessoa de mais idade, mas a busca é a mesma, é entender o que ele pode me mostrar esse vinho. Então isso é fascinante, e eu gosto disso, de ensinar as pessoas, e por isso que eu falei da ideia da mídias, das redes sociais e o mundo online, para poder levar para mais gente, mais pessoas entender melhor, poder sentir prazer em viver, prazer em beber, prazer em comer bem. Então essa é a ideia, né? Do que às vezes ficar num grupo menor de pessoas. Então mundo... Gente, os olhinhos dele brilham quando ele fala. Eu vinho é fascinante. Falar de vinho é maravilhoso. Que legal. Fernando, e quando começou a tua paixão pelo vinho? Valdir, você falou que era tempo que pisava nas uvas. Sim, ainda. Justo. Quando eu tinha pouca idade, sei lá, 7, 8 anos de idade, já 10 anos por aí, meu pai fazia de forma rudimentar, pisava nas uvas, então... Não fazia ideia nem para onde aquilo ia me levar. Mas era feito em casa vinhos simples, vinhos de mesa, vinhos bem, bem simples, mas não fazia ideia desse mundo que poderia criar. E não foi só aquele fator, não foi aquele fator que me determinou a crescer. O mundo do vinho apareceu numa vida de uma forma, uma consequência da necessidade. Eu precisava aprender mais para poder trabalhar. E aí aquilo... foi uma maneira bacana que me apresentaram e eu gostei. E aí, fascínio completo. E você, Fernando? Eu só peguei dessa parte final aí. A necessidade, eu, quando era criança, não tive contato com vinho, né? Quando era que nem o Valdir pisando uva, eu não tive isso. Mas foi a necessidade. Tu chega lá no Rio de Janeiro, tu vai para uma churrascaria, né? Ou seja, em São Paulo, qualquer lugar. Você chega na churrascaria, tu é um garçom, tu é um vendedor, tu é alguma coisa dentro da churrascaria. Mas quando surge alguns cursos, surgia curso de vinho, de barman, de sommelier, nem o nosso caso que a gente foi, curso de método, da metria, que é um outro curso. Então tem várias situações. E para você ter um valor a mais, que é o que nos interessava bastante na época, né, e ainda é, né? Você vai buscar algo para aprender. E o vinho, quando tinha um cara muito amigo meu lá, morava junto com nós, ele era sommelier. Eu vi ele tomando vinho, falando sobre vinho, e aquilo começou a me interessar. Digo, e quando surgiu a oportunidade, eles nos deram o curso, para mim, deu o curso, o pessoal deu para nós. O Valdir também, não sei se eles pagaram. Eu fiz fora, eu paguei. Para mim, eles pagaram o curso, eles deram a oportunidade. Quer fazer? Quero, claro, lógico. E fui fazer o curso, e começou uma paixão que até hoje, e certamente não vai parar, né? Por isso que você entra no mundo do vinho, você não para mais. E isso foi fazer muito tempo de curso, fui aprendendo, fui melhorando, A gastronomia eu entendi um pouco, mas também tem que... né? Não fiz curso ainda, mas quem sabe uma hora eu vou fazer. Mas o mundo do vinho, para mim, começou na necessidade de ter um alavancamento financeiro também, né? Então, preciso ganhar mais, eu preciso entender sobre o mundo do vinho para ter uma classificação melhor dentro do restaurante. E no restaurante, lá, nós éramos em 2 sommeliers. Então, tem 200 funcionários, tu tá num cargo um pouco superior. Então, foi naquele momento que dali para frente nunca mais parei. Parecia que quando eu cheguei aqui de volta em Chapecó, que agora não tem mais o que fazer, vou ter que inventar outra coisa em Chapecó, porque não tinha. O mundo do vinho não existia em Chapecó na época, quando a gente chegou. E o Valdir começou com os cursos, abriu loja,
oportunidade na galeteria onde eu comecei, depois veio outro restaurante bem grande na cidade, que aí sim deu uma alavancada muito maior ainda no mundo do vinho e gastronomia. E aí foi onde que veio o mundo do vinho na minha vida. Que legal. Viu, essa profissão sommelier, faz tempo que ela existe? Como é que surgiu? Sempre tive essa curiosidade. Ela existe há muito tempo, né? Existe e no Brasil tem 2 datas, uma em junho, que é o sommelier... Brasil é Dia Nacional do Sommelier, e em setembro é Dia Internacional do Sommelier. Então são 2 datas comemorativas do sommelier. É uma profissão que já existe há muito tempo no mundo, mas no Brasil ela é regulamentada há muito pouco tempo. Acho que 2014, 2015 foi que surgiu a regulamentação. Não vou saber exatamente a data quando foi regulamentada essa profissão, mas é uma profissão hoje reconhecida, tem CBO com relação a isso. Então é uma profissão voltada à ideia do serviço do vinho. E como o Fernando falou antes, hoje tem bastante escolas preparatórias para isso, então cresceu muito a busca por conhecimento nesse ponto. Então hoje o Brasil, apesar de a gente consumir muito pouco vinho, a gente está aí com 2,76 litros por pessoa, é muito baixo comparado com Portugal com 59 litros por ano, é muita diferença. Os nossos irmãos aqui, Argentina e Chile, tem um consumo muito maior, né? Então, a gente já está 19 litros por pessoa, o Chile está 16, então é um volume bem significativo, e nós aqui estamos ainda muito baixo. Se dobrasse esse volume de consumo de vinho, não ia ter vinho no Brasil para todo mundo, né? Se fosse 5 litros por pessoa por ano, não teria vinho para tanto. Então é uma profissão que tem crescido muito, e esse número melhora a cada ano que passa, também pela essa profissão que tem sido lembrada, valorizada. As casas, os restaurantes hoje têm, supermercados existem, um sommelier também tem lojas que tem para poder orientar melhor o cliente. É diferente o processo do serviço no supermercado, porque você está somente vendendo um produto sem a gastronomia, mas também uma forma bacana de orientar as pessoas em poder. Eu já prestei consultoria para supermercado e é interessante também, é um mercado de autosserviço. As pessoas buscam o vinho, mas pegou na gôndola e vai. Mas se tiver um profissional ajudando a comprar, orientando o que fazer com aquela bebida, porque as pessoas chegam ali no mercado com uma receita na mão, uma receita de prato. Hoje à noite vai ter isso lá em casa. E agora? Que vinho eu compro? E aquela variedade de vinhos fica muito difícil de escolher. No curso também ajuda as pessoas a fazer essa escolha melhor. Por onde começar? O que tem que fazer? Quais os pontos que se deve fazer a escolha com relação a isso? Então, a profissão de sommelier ela tem um papel muito bonito, muito bacana. Existe o enólogo, que é o profissional que faz o vinho. Então, ele tem uma formação técnica superior que faz o vinho. Ele prepara o vinho lá no vinhedo e tal, prepara o vinhedo, a terra, tudo isso vem para o vinho. Quando o vinho está pronto, assume o sommelier, que é o trabalho da divulgação do vinho, da orientação, da parte de venda no salão, no restaurante, né, de certa forma. E aí existe o enófilo. O enófilo são as pessoas apaixonadas por vinho que não vivem do trabalho do vinho, mas sim bebem vinho por paixão, por amor a essa bebida. Então, esse grupo de 3 pessoas muito importantes ligados ao mundo do vinho. Mas a vida do sommelier não era muito fácil antigamente, né, Valdir? Como é que era a história? Complicado. O sommelier sempre foi assim, difícil pelo fato que as pessoas assim, não valorizavam o sommelier, né? Não eram valorizadas. O sommelier tinha uma condição de olhar para quem é você, como é que vai orientar. As pessoas não tinham esse domínio, entender que uma profissão dessa podia ajudar as pessoas, né? Então, são várias dificuldades que passaram. Provavelmente o Fernando deve ter passado várias também com relação a esse mundo, porque a gente tem essa nossa estrada também, ela é fruto de grandes vinhos. A gente não sei quantas garrafas nós bebemos na vida e quantas taças quantos vinhos abrimos, né? Milhares, assim, porque é 22 anos bebendo vinho, então a gente tem uma quantidade de taça muito grande. Então, às vezes eu brinco, vou no médico fazer um exame de sangue, em vez de sair o que tem lipídios, glicídios, sai Cabernet Sauvignon, Malbec, Tanata, descritivo do vinho, né? Que bacana. A nossa profissão é uma das poucas que trabalha bebendo. Né? Degustando vinho. Quando nosso serviço do sommelier, você chega numa mesa, você serve um pouquinho de vinho assim, você degusta antes do cliente, quem não entende, digo, olha, o garçom tá bebendo no meio de todo mundo, né? Parece isso, né? Claro, obviamente o cliente que já entendia, a gente pede licença, primeira coisa, né? Posso provar o vinho do senhor?
Por que tu vai provar? Eu disse, não, a gente vai provar, ver se o vinho tá legal. A tendência de dar errado hoje em dia é menor, mas antigamente tinha bastante buchoné, oxidado, enfim. Para que o cliente não coloque aquele vinho estragado na boca, que pode ter, é um trabalho de sommelier. Ele vai provar, o vinho está perfeito. Aí você serve o cliente. Olha que legal. Mas quem é bem importante. Mas muito antigamente, não era para isso. Ele não era para ver se o vinho, era para ver se não tinha veneno. Os reis, por exemplo, numa festa, convidado por outro rei, vou servir um vinho. Mas antes do rei convidado tomar, ia lá o sommelier, tomava, dava uns tempinhos, não dava nada, pode servir. Esse começou ali o sommelier. Que curiosidade. Isso, e outro ponto que depois, que essa questão dos venenos, se colocar veneno nas bebidas, então, por isso é o brinde. O brinde, quando você brinda, é quando as taças batem, existe uma troca entre as taças da mesma bebida, porque você bate e ela acaba respingando na outra taça. Então existe uma troca da mesma bebida, né, das duas taças, misturando elas. Então se tiver veneno nenhuma, pode envenenar outra pessoa. Então por isso o brinde, batendo, tem que ter a batida para poder perceber que dali não tem veneno nenhum. Então você pode provar, pode beber junto e ninguém vai morrer. Porque houve épocas da humanidade que teve muito problema com relação a isso. Então o brinde foi uma forma de selar. Não tem nenhum problema, pode beber. Pode beber. E o sommelier começou com essa ideia de provar para ver se morre. Se ele não morrer, vamos servir todo mundo. E aí, nesse caso... E hoje a gente faz o trabalho de serviço. Hoje, claro, graças a Deus, o trabalho em Chapecó a gente não tem mais esse problema. Eu já tenho acompanhado, precisado construir alguns restaurantes. E esse trabalho a gente tem feito e o cliente não tem mais questionado muito isso. Mas nós passamos muitas situações do cliente, não, mas velho, o meu vinho, e que custou caro às vezes, né? Pagava um vinho um valor mais elevado. E aí a gente fazia explicava para ele, não, olha só, eu vou provar, porque se tiver algum problema... o senhor não vai ter a insatisfação de provar um produto com problema. Então eu vou provar primeiro. Se tiver problema, eu troco a garrafa e tá tudo certo. Então era essa a ideia. Não tinha os clientes que diziam, tá, mas só um golinho. Tanto que a gente levava uma taça extra, uma taça menor para poder fazer esse tipo de prova, já levava junto. Então é uma prática. E isso, como eu falei, é uma profissão que começou a ser embelezada cada vez mais, e valorizada, né? As pessoas valorizam. O sommelier hoje tem seu valor, porque ele é um amigo do cliente, ele é um parceiro, ele é uma pessoa que indica certo, é a pessoa que chega... Pode provar esse vinho aqui. Nossa, o sommelier indicou, eu confio nele, eu vou levar. Então ele pode levar, ele vai comprar há um laço, acaba criando um laço muito forte entre o sommelier e o cliente, né? E estreita, como tu falou, né? Estreita esse relacionamento. Demais, né? Que legal. Isso é bacana. Então a gente acaba tendo esse mundo vinho como mover as pessoas. Move, sai do simplesmente ir para um restaurante, para uma festa, para um evento, para uma viagem. Não, eles vão e lembram. E as pessoas... Eu outro dia falando com o Fernando, né, que falou assim, você faz curso por tanto tempo, as pessoas continuam fazendo ainda. E novos alunos, tem pessoas que repetiram o curso. Quero dar uma renovada, quero dar relembrar alguns assuntos, faz o curso de novo, né? Então, porque as pessoas gostam da ideia e vão passando de boca a boca, as pessoas vão falando, pode fazer, vai fazendo. E aí, e as pessoas às vezes viajam, estão num lugar totalmente distante daqui e tal, fora do país, e eles mandam foto, olha, estou aqui, estou provando um vinho tal, uma indicação sua, indicação da orientação com relação à gastronomia e o vinho, estou provando aqui, então isso é bacana, o processo de como segurar a taça, como abrir o vinho, a água e o vinho, como é que funciona, a gastronomia e o vinho, como pedir no restaurante, como valorizar isso no restaurante, porque às vezes chega assim, quero vir, mas o restaurante não tem uma carta legal, então o cuidado que deve ter com relação a isso, a questão dos valores, se é correto ou não, por que um vinho fica mais caro que o outro. Então tem uma série de orientações que são dadas que facilita bastante a vida das pessoas. A ideia que eu tenho descoberto e eu tenho fascinado a mim mesmo pelo fato de ajudar as pessoas a serem mais felizes, ensinando o mundo dos vinhos. Então o fascínio de ensinar está sendo porque as pessoas ficam felizes por isso. A satisfação deles quando eles
fazem e compartilham, professor, olha aqui que deu certo. Então, ó, estou vivendo assim, estou vivendo as suas indicações. Cara, isso não tem preço, né? É fantástico demais. Apesar de ainda existir muitos erros, muitas falhas, pelo fato das pessoas se equivocarem, né? De repente vão num restaurante, algumas falhas simples do fato de chegar lá e pedir gastronomia, por exemplo, camarão e um vinho tinto. Por falta de conhecimento. Existe um bom sommelier que possa ajudar ele a orientar, olha só, se eu quiser, tá tudo bem, vamos servir. Mas a experiência que o senhor tiver com esse prato pode ser melhor com esse vinho. Estamos te orientando, então vinho, um camarão, vai um vinho branco, a uva chardonnay, vai harmonizar melhor, vai ficar bem, então vai nessa linha que vai ficar melhor. Então, existem alguns erros ainda que existem, mas a sommelier tem amenizado essas falhas existentes por aí. Outro erro muito comum que acontece é as pessoas não provarem, não experimentar o vinho. Às vezes criticar ou às vezes não comprar por não provar. Então não, tem que provar, tem que experimentar, tem que provar. Prova de tudo. O que vier, prova. Descubra. E dê o seu parecer pessoal. O que eu gosto, o Fernando pode achar o máximo. E o inverso também. Eu gosto desse vinho. Não, mas é teu paladar, então é muito pessoal. E as pessoas acham que não experimentando vão pela vida dos outros. Não, deve se experimentar. Esse é um erro bem crucial, né? Porque hoje em dia, claro, antigamente nós éramos limitados a alguns países que vinham para o Brasil. Hoje em dia, o que vem do mundo do vinho diferente é absurdo. Tu não imagina um vinho da Tunísia. Sim, justo, isso é importante. São vinhos de países totalmente diferentes, pequenininhas produções, mas tem vindo para o Brasil. Tem vinho que eu tenho lá do Marrocos, bom vinho. Tem vinho da Bulgária, sabe, da Tailândia, sabe, os lugares que tu não imagina. Mas tem vinhos. Aí o curso do vinho, que o Valdir fala, prova, coloca esse vinho na mesa, abre para os amigos e vamos provar. Vai que dali seja algo que te agrada, mais do que aquele outro que você sempre achou maravilhoso. Então tem uvas diferentes. O pessoal, Malbec, Cabernet, Carmenère, Chardonnay, que é o branco, e Sauvignon Blanc. Não, estou vendo aqui um Petit Verdot. Uma uva que não era tão conhecida hoje em dia. Nós estamos fazendo esse trabalho de divulgar a Bonarda, Petit Verdot, Cabernet Franc, a Frascati italiana. A Frascati italiana. São uvas diferentes, né? Para tentar mudar. Que o mesmo é fácil, né? O mesmo é fácil. Esse é um dos grandes pecados das pessoas, encontrar seu vinho. Encontrou o vinho, determina esse rótulo como dele, o melhor vinho do mundo, aquele tá ok. E usa para tudo. E esse é um grande erro. Vai num restaurante e tem aquele vinho, aí ele pede um prato muito simples. Simples que eu falo, em riqueza de corpo, de sabor, sem muita potencialidade de proteína, de pimenta, condimentos, especiarias. E um prato muito simples, de sabor muito leve. E aí você tem um vinho muito potente, porque aquele vinho não vai mudar. E aí a potência do vinho arrebenta o prato, mata o prato. Perde totalmente a característica, o teu jantar vai ser muito ruim. Mas não, isso é o meu vinho. Aí às vezes é o inverso. Às vezes ele tem um vinho bom, bacana, mas é um vinho mediano, de sabor, de não tão encorpado. E o prato pede um prato bastante rico de corpo, encorpado, que tem características bastante de potência. E aí o vinho fica muito aquém e o prato acaba matando o sabor do vinho. Então esse desequilíbrio é porque as pessoas insistem em ficar num só vinho. A variedade que existe de vinho, você pode beber a vida inteira e não repetir o mesmo vinho, de tanto vinho que existe. Então as pessoas não precisam ficar preso a um só vinho, achando que agora encontrei o meu vinho. Claro, você pode fazer uma seleção, esses são os meus rótulos preferidos. Esse eu não gostei, esse aqui são os meus preferidos, mas tem uma seleção, não um só. Esse é um grande erro das pessoas fazer isso. Então erram de forma por medo, por equívoco, e achar que se eles aventurar vão errar e melhor não. Claro, se você vai fazer para um jantar em casa, família, cuide bem como é que vai fazer, traz o que você conheça mais, mas não aventure em momentos importantes assim, mas não faça a vida ficar estagnada por um só vinho. Eu conheço a uva, esse vinho e tal. Não. E até porque todo ano muda. Esse vinho, ele tem esse Petit Verdot aqui, ele tem essa característica desse ano. O ano que vem ele vai ser totalmente diferente.
E que bom que é diferente, porque daí a gente consegue provar algo novo. E por que vai ser diferente? Porque o terroir mudou, as condições climáticas, tanto tudo que tem fora do solo, né? Chuva, clima, sol, tudo essas interferências. E o que tem no solo e no subsolo, isso relaciona a terroir. Tudo isso envolve uma mudança de característica do vinho a cada ano. A própria vinha, né? A videira fica um ano mais velha e ela tem características de profundidade, busca de nutrientes no solo de forma diferente no subsolo. Então, o vinho é diferente. Não existe essa ideia que o vinho vai ser sempre igual. Tanto que a gente faz a degustação vertical pegar 3, 4 safras, o mesmo vinho, mas com safra diferente. E percebe na boca, os 4 juntos. A questão aromática gustativa dele, as notas gustativas desse vinho, que existe diferença sobre isso. E são bem diferentes. Então, os enólogos são importantes, a gente tem valorizado muito esses profissionais que expressam o melhor do solo daquela região. Produzir um vinho, uva que é originária da França, da Itália, né? Você pegar uma uva italiana, Nebbiolo, uma uva italiana, e plantar aqui no Rio Grande do Sul. Vai dar expressões do Rio Grande do Sul. E os bons enólogos têm feito isso, trazer e tirar o máximo das expressões desse terroir. Não tentar copiar e fazer um vinho italiano aqui. Eu quero fazer um vinho francês aqui nessa região. Não, França é França e se produz lá. E vinhas, e aqui produz esse tipo de vinho. Chile, Argentina, também essa mesma condição. Enólogos que valorizam o melhor de cada terroir. E isso é um grande ganho para quem quer experiências diferentes. Então, a aventura do mundo do vinho, quanto mais melhor. Quanto mais puder viajar, degustar vinhos diferentes, prove de tudo. E um ponto importante nesse detalhe é guardar o vinho. Aí eu guardo o vinho em casa para um momento especial. Esquece isso. Cria um momento. Não, o momento, faça um momento. Cria um momento. Não espere o momento acontecer. Faça você mesmo o momento. E beba o vinho. Hoje. Qual é o melhor dia? Hoje. Por quê? Porque estamos no primeiro dia de podcast e começando uma nova história, um novo projeto de vida para ajudar pessoas a entender e beber melhor. É essa a ideia. Hoje é o dia de beber um vinho. E em casa, às vezes a pessoa fica aguardando um tempo para ver se o vinho melhora. Pode ter melhor? Pode, mas é um risco, depende da condição que está sendo guardado. Nas aulas a gente orienta muito sobre isso. O vinho acaba estragando, morrendo em casa. Então, o melhor lugar para guardar vinho é aqui dentro da gente. Aqui dentro. Beba o vinho. O melhor lugar é dentro da gente. Guarda a memória. Guarda aqui, memória olfativa, gustativa, olfativa, tudo isso vai ficar na sua memória. Guarde aqui em você. Não guardar lá na prateleira, lá em casa, no armário, numa adega, às vezes fica muito tempo lá, o vinho perdeu suas características e morreu no meio do caminho, porque o vinho é vivo, ele nasce, cresce, chega a seu ápice e morre. Tudo tem um fim, e esse vinho ele vai morrer. Aquela ideia, quanto mais velho é melhor, isso aí nós quebramos bastante as pessoas. Muitas pessoas, mas mais velho é melhor, vou comprar a safra mais velha que vai ser melhor. Não, o vinho está morrendo, o vinho sai da vinícola pronto, não precisa mais esperar para beber, ele já está pronto, ao momento que ele saiu da vinícola, o enólogo disse, vai, agrade o mundo, não preciso mais guardar. Então você guardar em casa é um risco muito grande. E as pessoas às vezes fazem um erro grande também, é guardar um bom vinho, meu vinho especial, para um evento, por exemplo, Natal, Páscoa, Ano Novo, e aí a gastronomia não combina. Guarda um vinho que ganhou, um vinho italiano, um vinho francês, um vinho mais encorpado, de boa expressão, tá? Um vinho envelhecido, e às vezes vai harmonizar com um prato o período de Natal, que não é uma harmonização perfeita, porque às vezes o período de Natal é um vinho mais tranquilo, fácil, vai ficar excepcional do que um vinho que custou uma grana bem elevada, ou ganhou um presente, um vinho que custa, que tem um valor, um sabor bastante acentuado. E o prato é simples, então esse erro é muito crucial, as pessoas têm errado muito com relação a isso. Tem tantos que a gente vê de erros assim, simples, né, de equívocos, né? Outra que eu poderia tratar, casamento e champanhe. Ficou brinde com o bolo. O brinde do champanhe, né, lá no final, o noivo brindando e bolo. O bolo é doce, o champanhe brute. Ele é amargo. Ele vai ficar um sabor amargo na boca, vai ficar muito ruim. O casamento, ali nesse caso, né, um bolo, um moscatel, ia ficar muito bem. Mas moscatel é simples, é barato, eu não vou no meu casamento, quero ter um champanhe francês que custa uma grana para poder impressionar os colegas, os amigos e não sei quem, os familiares. Não,
vai no paladar. E esse valor que as pessoas estão mudando muito. Eu não sei se só pelo curso ou pelo passar do tempo as pessoas estão valorizando isso. Não, me dá um moscatel, eu quero um moscatel. Depois nós vamos tomar o champanhe, mas agora com o bolo, moscatel, porque eles estão entendendo a harmonização. Então o bolo de casamento vai de moscatel que vai harmonizar perfeitamente. Quer fazer o brinde, mas sem o bolo, ok? Faça o brinde de um champanhe, um produto, aí fica a tua escolha nesse sentido. Mas não o bolo e o champanhe. Não, nunca harmoniza. Porque o champanhe, ele é brute, é seco, ou às vezes é extra brute, ele não tem açúcar. E essa falta de açúcar com o que tem de doçura no bolo não casa, não harmoniza. E aí é problema. O paladar fica horrível. E até as pessoas podem até fazer cara feia, porque aí fica horrível. Quando o Valdir fala champanhe, a gente tem que explicar um pouquinho mais, né? Tu fala champanhe. Champanhe é uma região na França onde é que é feito um espumante. O espumante não é a espumante. A champanhe, o champanhe, o espumante. É o masculino sempre. É masculino sempre. Porque ele é a base de um vinho, o vinho. O vinho. Então, champanhe é de lá, da região da França, chamada champanhe. Tudo que sai de lá é ok, champanhe. O resto do mundo, o pessoal chama, uma champanhe no Rio Grande do Sul. Até tinha, não sei se tem ainda. Tem ali, né? Tem em Garibaldi. Eles têm autorização para ter escrito champanhe, mas se não é espumante. Inclusive, champanhe da França é um espumante. É o espumante chamado champanhe. É um vinho efervescente. Isso. Quando você vai para a Itália, você vai ter um prosecco. Um prosecco. O Brasil tem? Tem. É feito com a uva prosecco, um processo. É uma uva prosecco. Isso, uma uva prosecco. Então tem esse negócio, vou tomar um champanhe do Rio Grande do Sul ou catarinense. Não vai ter. Champanhe, quando você for, eu quero um champanhe. Chegar no mercado, pedir um champanhe, beleza, as pessoas vão até entender, ou numa loja, né? É um champanhe, que é um espumante. Chegar na Assembleia, eu quero um champanhe, eu vou direto na Vila Glicon, na Dom Perignon, né? Na Krug, onde é que é realmente um champanhe. Não, eu quero aquelas mais baratinhas, aquelas simplesinhas. Tu queres um espumante, então. Aquelas aqui do Rio Grande do Sul, são espumantes. Aí a gente tem uma maneira de explicar e a pessoa não sabia que era isso. Existe uma diferença nesse ponto. É assim, a denominação de origem. O champanhe é uma denominação de origem, uma área territorial, geográfica, no norte da França, onde foi determinado que aquela região, só naquela região onde se produz um produto efervescente, né, que tem borbulhas, pode ser dado o nome de champanhe, que dá o nome da própria região. Porém, ele tem que passar por umas técnicas de elaboração, um processo chamado champenoise, a elaboração dele por um processo diferenciado, que a segunda fermentação acontece dentro da própria garrafa. Então, esse é um champanhe. A técnica chama-se champenoise, que a segunda fermentação acontece na própria garrafa. O que se faz? Um vinho branco, ou vinho tinto, que não tem contato com as cascas, faz a adição de novas leveduras depois do vinho pronto e ele passa uma nova fermentação aqui dentro da própria garrafa. Por isso a garrafa tem essa concavidade aqui para dar resistência à garrafa para não estourar, porque ela tem uma pressão de 6 atmosferas aqui dentro. Então esse é o processo do champanhe. Quando é espumante, tinas de aço inox, autoclaves, que adicionam essas leveduras no vinho e ela vai passar por uma nova fermentação e aí depois dele pronto, processado, e vem para a garrafa e sim, coloca essa gaiola aqui e aí o vinho estaria pronto para ser consumido, comercializado. Então a técnica é diferente. As uvas são exclusivas, né? Exclusivas para fazer um champanhe uva exclusiva, a Pinot Noir, a Pinot Meunier e a Chardonnay, que são as uvas para ser feito o champanhe. Fora de lá pode fazer as mesmas uvas, só que não pode se colocar o nome de champanhe. Então é só um detalhe, mas que tem grande importância no ato da compra, no ato da comercialização. Às vezes as pessoas buscam um produto dentro do mercado, de um restaurante, ou a própria internet. Às vezes, eu quero comprar um champanhe. Às vezes está comprando um espumante, mas não tem domínio sobre isso. Então, nos cursos também a gente orienta muito. Vê que isso não é só o curso, e sim na loja também. Quando você chega lá no bistrô, a pessoa pede para consumir um champanhe, na verdade, ele está pedindo um espumante. Então, é só questão de conhecimento. Essa facilidade em orientar as pessoas, que as pessoas tenham uma linguagem mais amigável, isso é algo do curso. Por isso que eu gosto muito de falar para as pessoas, porque não é uma imposição, é sim uma orientação. De facilitar eles entender que o mundo do vinho existe, mas não é um complicador, é sim um facilitador. Você pode beber vinho a qualquer momento. Final de tarde, chegou em casa, vai beber algo. Pega um vinho branco, com calor, por exemplo, piscina, fica fácil. Vinho rosé, vinho tá branco, muito um espumante mais leve e tal, você vai degustar. Então, isso tudo
tem facilidades e não é um problema você conseguir. Hoje tem o mercado oferta muito produto de vários preços diferentes. Você consegue vinhos bem mais baratos e até vinhos bem de valor mais agregado. Cada um com sua proposta. E a ideia do curso, e às vezes na loja também, as pessoas vinham questionando sobre essa questão. Por que se custa tanto? O dobro desse? 3 vezes mais? 5 vezes mais? Por quê? Então, existe um processo a ser feito e esse processo envolve passagem pela madeira ou não, um vinho que tem passagem pelo barril de carvalho, um vinho que tem um custo por isso. Então esse custo de tempo de guarda, o tempo de barril de carvalho, amadurecer no barril, mais o tempo de cantina, a seleção das uvas, né? Você tem um volume de uva reduzido ao máximo para que ele possa produzir a maior concentração de nutrientes químicos dentro daquela sua garrafa. Então vinhas 1,3 kg, 1,5 kg de uva é o suficiente para fazer uma garrafa de 750 ml. Então, mas tem vinícolas que deixam então uma garrafa por pé, 2 garrafas por pé. Então, muito pouca uva. Há outros, não, 7, 8 quilos, então vai ter uma produção muito maior. Então, diferente de países que produzem muito, Chile, Argentina, pelo terroir, pela condição favorável do solo, produz um grande volume e produz um vinho ainda muito bom. E essa diferença de valores está nisso. E a gente orienta para as pessoas essas variações que existem entre o champanhe, o espumante, o vinho mais caro, o vinho reserva, o gran reserva, o reservado, que é um vinho varietal. Todos esses detalhes, essas palavras que tem no mundo do vinho, a gente ajuda as pessoas a entender e facilitar então a degustação. A crescente dos clientes da assemblagem tem feito isso. Eles vão lá com segurança. Elas vão lá para comprar uma harmonização perfeita. Você tem sabe que ali não vai ter erro, porque quem está falando do vinho e quem está falando do prato fez os dois, sabe dos dois. Você tem hoje o Fernando que tem essa condição de estar dos dois lados. Então, eu se for indicar alguém, vai na assemblagem lá, não tem problema. Pode ir lá, porque lá é segurança certa. E não só eu, como muitos alunos, né? Às vezes falam, eu vou lá porque lá tem uma experiência diferenciada, né? Que legal. Isso é bacana. Tem essa ideia de trazer o conhecimento para facilitar a vida das pessoas. E como tu falou, achei interessante, tem para todos os bolsos, vamos pensar assim. Isso é verdade. Porque às vezes quebra aquele mito de, não, se eu vou começar a beber vinho, eu vou gastar demais. Não, tem todo... Não, vamos pensar num vinho. Um vinho hoje tem vinhos bons, R$50. Vamos chutar um valor, R$50. Você vai tomar num jantar, 2 pessoas, uma garrafa de vinho. Não vai tomar 4, 5 garrafas. Coisa que outras bebidas você vai tomar, chopp ou, enfim, caipira. Tu vai tomar. Então não é o valor. Não, o valor não. É uma experiência diferente. Não pense pelo valor, porque o valor não é o limitador do vinho. Se você pensar que é caro, não é. Obviamente, no restaurante, tem restaurante que coloca uma margem maior, que eles têm todo um custo. É mais caro do que comprar no mercado, né? Tudo isso é normal. Isso tem que ter esse entendimento que quando você sentar no restaurante e pedir a carta de vinho, você vai olhar o preço. Mas lá no mercado tá tanto, aqui tá bem mais caro. Mas aqui tem todo um processo, tem todo um envolto por trás do serviço do vinho. Mas ele não vai ficar caro. Dentro do valor que você espera, tem vinho nas cartas de vinho. Ou na assemblagem, ou nos restaurantes que tem na cidade, tem. Hoje qualquer pessoa pode beber vinho, isso a questão é valor. Todos tem preço, tem vinho para todos os tipos de preço. O que às vezes existe um equívoco, as pessoas comprar vinho pelo preço, porque tem condições de pagar, mas não tem paladar para apurar. Eles compram, eu tenho condições de comprar esse custa tanto, eu vou comprar, eu pago. Só aí não tem paladar para apurar aquele vinho, e às vezes o vinho é muito pesado, encorpado e complexo demais, e aí ele acaba tendo uma experiência bastante ruim. Então, eu sempre oriento, vá devagar. Não tenho conhecimento, então vá nos preços mais simples e vai subindo. Dê seu paladar, dá tempo ao teu paladar para que esse paladar desenvolva com o passar do tempo. Alguns anos de estrada, de taça, a gente faz aprender pelo vinho, mas quem está começando é muito relativo de uma pessoa para outra o tempo que demora para isso. Mas eu não consigo identificar aromas e sabores. Ok, dá tempo a você e ao vinho. Tem que haver uma sinergia e essa energia tem que acontecer naturalmente na tua vida, né? Então, se você chega e quer aprender tudo de uma vez só, não dá, tem que deixar. Então, o paladar vai sendo desenvolvido com o passar do tempo. Então, por isso, assim, eu quero pagar um vinho caro, às vezes você pode ter uma experiência muito ruim pelo fato que você está comprando algo que teu paladar não tá aceitando ainda.
Então tem que tomar esse cuidado. É autoconhecimento. É conhecimento, justo. Então, assim, às vezes, vou comprar um vinho que custa, vamos pegar um Barolo, que custa em torno de 600 a R$1.000, os mais, a entrada deles, né? Esse é um vinho que precisa um pouquinho de conhecimento para beber. Porque você beber por beber, você acaba às vezes tomando um equívoco ali. O vinho ele já tem uma cor mais evoluído, às vezes tem que decantar esse vinho, ele precisa airar um pouco, ele precisa ter uma troca com oxigênio para melhorar as condições dele naquele momento. Então, às vezes, se a pessoa chega e às vezes pega um vinho desse e aí pede um prato simples, né? Vai numa pizzaria e pede um Barolo. E aí, como é que é? É uma experiência péssima, vai ficar muito ruim. Ele precisa, às vezes, vinhos mais evoluídos, mais encorpados, ele precisa beber só o vinho com alguém para compartilhar esse conhecimento, haver uma troca de conhecimento e conversa sobre isso, do que simplesmente beber, né? Então, às vezes no dia a dia, por isso que a gente fala vinho do dia a dia, vinho vinho mais tranquilo, de valores mais em conta, e vinhos mais encorpados, mais pesados, você precisa ter um momento, né? Você precisa ter com alguém para compartilhar aquilo, né? Você compartilhar conhecimento, compartilhar o vinho, há uma troca ali, né? Há uma troca entre vinho e você e vinho, e a pessoa que está ao lado, e assim vai, né? Ai, que delícia, gente. Já tô amando esse mundo do vinho. Vamos fazer mais encontros com relação a isso para a gente poder estar. E tem, tem muitos acertos que as pessoas fazem, mas existem muitos erros. As pessoas aqui, por equívoco, por não conhecer, porque aprenderam de forma. E não é um defeito, e sim a gente ajuda as pessoas a alinhar isso, né? Pega todo o conhecimento que a pessoa tem, isso aqui não usa mais, isso aqui usa, e e facilita a vida dele, né? Então, para que a gente possa ter uma experiência diferenciada, ter um conhecimento voltado para isso, e beber vinho. E a gente aprende de vinho lendo e bebendo. Só ler vai dar uma base. Se você só beber, também vai te dar uma base. Mas quando você lê e beber, você vai ter um apreciar, você vai ter um envolvimento. E você vai percebendo notas de aroma, notas de fruta, de flores, de vários produtos, né? E condimentos e tudo mais que aparece no mundo, e você vai poder perceber aqui naquele vinho. Então isso é a tua experiência sendo colocada para fora. Porque a questão olfativa se eu vivi num país que tivesse alguns tipos de flores, né? E aqui no Brasil não tivesse, eu nunca vou trazer o que tem aqui. Fala sobre rosas vermelhas. Você tem onde eu vivi não tinha, não vou ter essa memória olfativa. Então, quando você bebe o vinho, você resgata em você a tua memória da tua infância, inclusive. Cheiros, aromas que você sentiu quando você era pequeno. Me fez lembrar aquilo, me fez lembrar isso. Então, essa memória olfativa, nos cursos a gente faz muito essa brincadeira, e as pessoas ficam fascinadas por isso, porque resgata, às vezes, lá da própria infância, aromas que trazem no vinho. Então, o vinho tem essa riqueza. Essa é a grande facilidade de poder estar falando sobre esse mundo do vinho, né? O vinho é treinamento, né? Tem que treinar o olfato, o paladar. Vamos pensar, eu acredito que a grande maioria das pessoas, mesmo deitar na cama no escuro, começar a chover lá fora, você vai sentir o cheiro da chuva no pó, assim, sabe? Vai sentir aquele... E nós, de tanto tomar, quando a gente coloca ameixa, vem tão fácil, e tem pessoas, mas onde ameixa? Não tem ameixa? Tem. Para nós, de tanto treinar, a gente vai sentindo. Vai no mercado, pega uma ameixa, não sei como é que é, tem uma ameixa negra. Vou sentir, outro dia tu vai treinando. Vai treinar o paladar e o olfato, e vai chegar, quando você vai sentar numa mesa, o teu amigo vai estar falando, realmente também senti. Então, a gente tá provando vinho aqui. Esse vinho aqui é um Red puro, né? É um vinho Malbec, uva Malbec, bastante cultivada na Argentina. Aqui no Brasil também planta, mas a Argentina é onde é o terroir que se desenvolveu melhor essa uva. Ela vem da França, mas ela nasceu na França, mas na Argentina teve melhor expressão com relação ao terroir. Então é um vinho fácil, né? Um vinho tranquilo, safra 2021, e detalhe, esse é um vinho orgânico. Toda essa vinícola que inclusive eu tenho, né, na minha carta de vinhos, são vinhos orgânicos. Essa vinícola é toda orgânica, então não tem nenhum tipo de defensivo agrícola voltado no processo da cultivo lá na vinha, no pomar. Então é um vinho diferenciado, bacana, que traz essa característica. Quando a gente busca, primeira coisa, vai olhar para o vinho, vai ver a cor. Então a gente se apaixona, amor à primeira vista, né?
Vamos fazendo o seguinte, tu vai falando aí, a gente vai fazendo aqui junto. Observa quanto no papel branco ali, você olha só que vermelho rubi vivo, intenso, com notas, uns reflexos bem leves na ponta, parte superior ali, violáceos. Por quê? Traz jovialidade. Esse violáceo, o vinho quando tinto nasce na cor púrpura, violeta, e com a idade vai perdendo essa cor e vai ficando uma cor mais âmbar. Então o tinto com a idade perde cor, o branco com a idade ganha cor, ele vai ficando, sai do branco papel e vai para o dourado. Então essa é a ideia. Então eu vejo nessa cor uma cor intensa, e a ideia também é de paixão, olhar para ele e se apaixonar. Nossa, que cor fantástica que tem aqui. Depois eu levo o vinho no nariz e tenho a primeira impressão. Por isso que a gente pega na haste da taça para poder identificar o aroma. Mas quando eu giro o vinho aqui, eu vou girar a taça e levo o nariz novamente, quebra as moléculas na parte da taça interna e você traz aromas que abrem, aromas interessantes, traz pimenta aqui, traz a ameixa, como o Fernando falou, traz fruta bem madura, mas tem um aroma assim bem frutados, né? Então isso é muito interessante. Quando você leva à boca um pequeno gole, aperta o vinho contra a boca, o céu da boca, ele vai molhar todas as papilas gustativas e você vai sentir um tanino que deixa o céu da boca enxuto, né? Que se deixa o céu da boca assim com uma astringência mais equilibrada, uma acidez na lateral da língua também bastante equilibrada, e quando ele desce não é tão quente, então não é um vinho bastante alcoólico. Quando queima demais é mais alcoólico. Então é um vinho harmonioso, um vinho que tem um médio corpo, não é um vinho muito pesado, não precisou de gastronomia para acompanhar, ele está sendo degustado aqui fácil, sem nenhum problema, não impactando de forma pesada, nossa, encorpado. Encorpado precisaria de um prato para acompanhar. Esse é um vinho que sozinho vai muito bem. Então, num bate-papo é perfeito. Por isso eu trouxe esse vinho para harmonizar com o nosso bate-papo. Então, essa degustação guiada eu faço em aula, mostro para as pessoas então o visual, o olfativo e o gustativo, e explorando cada vinho o que ele pode trazer para você. E isso é uma viagem que não tem fim. Que vai ter no podcast também, né? Vai ter, não tem dúvida, isso tem que ser feito sempre. É algo fascinante. Então, esse é um vinho que o pessoal fica, tem que decantar? Esse é um vinho que não precisa decantar. Não precisa decantar. O que é decantar? Decantar é não sei se você já deve ter visto um decanter, né? Tipo de vidro. É um recipiente de vidro. De vidro. Tem formatos diferentes. Hoje em dia tem vários formatos. A ideia inicial é você decantar realmente o vinho. Você vai colocando, vai servindo. É um vinho muito velho, tem tendência a ser um vinho mais velho. E no final ele vai ter uma bora. Então quando chega próxima à bora, nós fazendo no serviço, no restaurante, tem uma vela. Quando chega a próxima bora, a gente tira. Fica uma parte embaixo. Então o teu vinho vai ficar límpido, bem límpido no decanter. Mas tem o vinho que você usa, eu quero decantar o vinho. É um vinho, ele está todo limpo. Você coloca para ele melhorar o olfato, o paladar em si, a acidez, os taninos. Então você põe no decanter. Aerar o vinho, sabe? Tu quebra as moléculas do vinho, o vinho fica diferente, muda muito. Esse é um vinho que não precisa fazer isso. Eu acho que dos que o Vodir trouxe, acho que nenhum, né, Vodir? Talvez o primeiro. Esse é um vinho que... Esse Gran Reserva poderia ser decantado. Esse já é um vinho que passa mais tempo de madeira, então já tem mais personalidade. 18 meses em barriga de carvalho, então ele potente, né? Ele tem mais potência, mais corpo, precisa... esse contato com o decanter vai aerar o vinho, então vai fazer uma troca com o oxigênio. E a hora que ele ser movimentado ali, ele vai abrir os aromas, vai ficar mais aromático, mais frutado. Ele abre, porque o vinho está muito preso, como se estivesse prisioneiro lá na garrafa por um longo período. Então, vinho mais encorpado. A taça é muito pequena, né, o contato. E daí quando coloca no decanter, ele fica... E a taça, por que a taça tem esse bojo? Para esse objetivo, é fazer essa quebra de moléculas. Então você gira a taça para isso. É para quebrar as moléculas do vinho e facilitar a questão aromática. Então você sente os aromas abrindo mais. Tem algum lado para virar ou não? Não importa. Você facilita assim, inclina a 45 graus e para poder fazer o balão aqui, né? Aí ela vai girar. Se você pegar no bojo,
Hoje você não consegue fazer isso. Se pegar aqui, né, é mais difícil, né? Então sempre a haste. A haste serve para poder não ter nenhum tipo de perfume na sua mão, não vai pegar. Você vai sentir o vinho, você não sente os aromas do vinho porque o perfume na mão é maior. Você vai fazer um brinde, não tem como porque você acaba batendo os dedos. Você fica com a marca dos dedos na taça. Então sempre na haste. Pega na haste que é o ideal. Eu não consigo fazer assim, né? A gente consegue fazer fácil, né? Põe na mesa. Faz na mesa. Põe na mesa. Bem tranquilo, facilita, né? E pode fazer o tempo todo. Claro que num restaurante, a primeira impressão, você tem que provar, vai ver o vinho, vai cheirar, vai provar ele, vai aprovar, ele serve para todo mundo. Mas durante o jantar, você pode ficar girando a taça lá de uma forma mais discreta, não tão expressiva, mostrar para as pessoas. Mas você pode fazer de uma forma mas dá um charme, né? Dá um charme, sim. É um charme, gente. Sempre é. Mas tem um detalhe, viu? O espumante ou a champanhe não se faz isso. Ela não se deve ficar... Primeiro que o bojo da taça do espumante é diferente, então não se deve fazer isso. É só serviu, cor, nariz e se degusta. Não fica... Não gira. Se você girar, você acaba perdendo, quebrando o gás carbônico que está ali e vai embora rápido. Você acaba deixando ele choco, aguado. Ele perde a característica. Então ele precisa ser só degustado, nunca se... Se você fizer, pode fazer um teste, né? Tu tá com o espumante, ele tá borbulhando bonitinho, perfeito como tem que ser. Se fizer assim 2, 3 vezes, ele vai ficar choco. Perdeu o negócio. O decanter se usa para vinhos, poucos vinhos que se usa, vinhos mais encorpados, vinhos mais pesados e tintos. Brancos, raríssimas exceções, algum caso ou outro que você poderia colocar o decanter, mas assim é entendido que nem se coloca, somente tintos encorpados. Essa é a ideia, vinhos mais envelhecidos, né? Então, espumante, branco, vinho rosé, vinho do Porto, não se decanta, não se usa esse tipo de instrumento, né? Voltado ao mundo do vinho. Que legal. É uma parte bem importante que as pessoas às vezes querem usar o decanter, porque tem muito decanter no mercado diferentes de desenhos diferentes e aí quero usar aquele instrumento para como é que eu faço. Não precisa. O vinho ele tem hoje, pela tendência dos vinhos mais joviais, mais tranquilos que estão sendo vindo no mercado, está se ofertando vinhos mais joviais. Então o decanter não é uma ferramenta de grande uso. Então para poucos vinhos, vamos pensar assim, talvez 10% dos vinhos do mundo se usaria decanter, é um instrumento, mas as pessoas já querem colocar 50% dos vinhos. Esse é um grande desafio para a gente estar orientando as pessoas. Então, dentro dessa parte gastronômica e vinho, sempre tem dúvidas, né? As pessoas têm dúvidas e vêm pelos erros, pelos mitos, pelas condições que as pessoas foram criadas, a cultura muito envolvida com isso. Brasil principalmente, porque quando você vai para outros países, as pessoas têm um pouco mais no DNA o vinho. Eles já bebem vinho por muito tempo, então a gente não tem... agora, quando você... Aqui no Brasil, nós somos muito recentes, a gente bebe muito pouco. Então, existe muita busca por esse conhecimento, mas ainda não tem uma cultura forte de consumo. Então, isso precisa dar tempo ao tempo. Nós estamos aí facilitando cada vez mais isso. Espero com essa maneira que eu estou invadindo hoje, eu possa chegar em mais lugares, mais pessoas, mais lares, mais consumidores, mais apreciadores, mais fascinantes pelo mundo do vinho, e que possa entender melhor sobre isso, né? Cuidar com algumas combinações da gastronomia, cuidado com o que pode, o que não pode, cuidar um pouco isso, mas aventure mais, prove mais, né? Uns exemplos assim que fica muito difícil harmonizar, por exemplo, um prato chamado carbonara, né? Que é um espaguete à carbonara. Ele é massa, espaguete, bacon, né? Bem cortadinho, fritinho, então ele vai ficar bem sequinho, e esse bacon tem que tomar muito cuidado, porque é um bacon orgânico, né? Produção mais caseira, ele vai ficar com um sabor bastante acentuado, então pede um vinho um pouco mais estruturado. Mas tem um ingrediente importante, que é o último que é colocado, que é ovo. Coloca ovo e esse ovo, quando ele é colocado cru ainda, e aí mexido nesse espaguete. E esse ovo, ele está muito vivo ainda, ele precisa ser um pouco cozido para poder melhorar a questão paladar, porque se de cara ele não vai harmonizar muito com o vinho. Então o que a gente orienta muito para as pessoas? O prato é fantástico, maravilhoso, e um dia eu vou trazer aqui um chefe para a gente conversar muito sobre esses pratos.
Mas as pessoas têm que deixar um tempo esse ovo cozinhar um pouco mais para que ele possa harmonizar melhor com o vinho. Então, aí, e o vinho que vai ficar? É um vinho mais leve, um pouco mais de acidez, que vai ficar melhor nesse ponto, para quebrar esse impacto do ovo. Se você pegar um vinho branco, rosé, um espumante, um vinho muito velho, não vai ficar legal. Um vinho muito encorpado, muito tanino, vai ficar muito ruim com esse prato. Então, vinhos mais leves, mais tranquilos. E o porquê? O grande vilão da história ali é o ovo. Então, harmonizar vinho e ovo é um desafio. A alcachofra é outro problema sério com relação a isso. Você harmonizar, que é um... depende, a alcachofra ainda mais quando às vezes ela está em conserva, aspargo às vezes em conserva, então tem um sabor muito picante, forte, ácido, e aí isso faz com que não harmoniza com o vinho. Então, são detalhes da gastronomia e vinho que assim, é uma conversa eterna, pensando assim, pra gente poder estar viajando sobre isso. Né? Vai ser no próximo podcast, vai ter mais. Eu acho que sim, temos muito assunto pra gente falar aqui, né? Que legal. Então, nessa linha que a gente vai, eu espero que a gente conseguiu tirar dúvidas aqui com o Fernando, sanou bastante informações, que ficou aberto aí para uma nova visita, né, Fernando? Acho que temos que trazer mais para cá essa conversa. Eu fico muito feliz pelo bate-papo, acho que foi um bate-papo bacana, divertido, com vinho, né? O assunto que a gente gosta muito, o assunto que fascina. Espero ter orientado algumas pessoas com as leves dicas que a gente conseguiu aqui passar, e espero que as pessoas tenham absorvido isso também. Fica aí os canais aí, né, das redes sociais aí para tirar dúvida, me chama aí para a gente tirar essas dúvidas que vocês quiserem aí com relação no Instagram, no YouTube, no Spotify, como vocês acharem melhor forma de chegar até mim. Me procuram, que eu vou estar à disposição para ajudar vocês a viver melhor nesse mundo do vinho e gastronomia, né? Que acho que esse é o fascínio. Então, eu estou muito feliz e rompemos uma barreira importante da vida. É isso aí. Show. Da minha parte, fica o convite, né? Para quem não conhece a Assemblagem, vá conhecer. A Assemblagem está aqui no centro de Chapecó, bem pertinho da Igreja Matriz. É um ambiente bem aconchegante, voltado ao mundo do vinho. Simples e objetivo. A gente não tem muito auê, não. É tomar vinho e comer um prato, uma boa gastronomia e vinho. É isso que a gente tem. E venha nos conhecer, que vale a pena. Bacana. E obrigado pelo convite também. Obrigado pelo convite. Tem que deixar o arroba aí, Fernando. Onde que encontra? O nosso Instagram, né, tá no @assemblagemwinebistro. Então procura nós, segue nossas redes sociais aí, que a gente tá lá para tirar as dúvidas também e atender bem. Que bacana. Ana, contigo então, olha, fico muito feliz pela força que você tem me dado aqui. Agradeço demais por você ter insistido de certa forma e fazer com que a gente possa atingir mais pessoas, né? Fico muito grato pela presença sua também aqui. Eu que agradeço o convite, né? E, gente, como eu falo, assim, é de Chapecó pro mundo, né? Pro mundo. É isso aí. Vamos contar os segredos aqui, né? Segredo do mundo dos vinhos. É isso aí. Então tá, galera. Um beijo no coração pra todo mundo. Um beijo a todos. Obrigado. Até mais. E saúde. Saúde.